Olá, bom dia. Mais uma live promovida pelo Instituto Patrícia Lacombe. Hoje eu vou receber a Carol Mi. A Carol, ela é especialista no trabalho no processo de emagrecimento de uma forma totalmente diferente, e foi isso que me interessou bastante. Ela atua principalmente no autoconhecimento. A gente sabe que esses processos de mudança, eles são muito importantes, mas a Carol, ela aposta que não tem como você atingir esse objetivo sem melhorar o conhecimento de si mesmo. E é isso que a gente vai bater um papo hoje aqui. Então, vou chamar a Carol. Vamos ver se ela já entrou. Ainda não. E eu queria inicialmente agradecer a todos vocês que estão aqui ontem. A gente está fazendo uma semana inteira de lives, vai até sexta-feira. E essas lives são todas nesse mesmo tema. Nós vamos falar de conhecer o corpo, de como através do corpo a gente melhorar o nosso espírito, o nosso psique. E eu trouxe profissionais que eu confio, que eu gosto muito, né? Que eu já tenho acompanhado o trabalho, justamente para que o Instituto também seja uma forma de divulgar conhecimento. Eu acho que esse sempre foi a nosso grande objetivo, traduzir de forma simples todo o benefício que a ginástica holística pode trazer para a gente. Eu tenho aí nesse período de pandemia trabalhado bastante isso, dado muitas dicas, trabalhado o corpo, trabalhado a mente, que é onde eu acho que a gente pode mais ajudar as pessoas que nos seguem, que estão conosco. Eu vi que a Carol já entrou. Carol, você precisa me mandar aí o seu pedido para entrar na live. É um retângulozinho que você vai pedir para entrar e eu te aceito daqui. Se não estiver aparecendo isso, agora sim. Então, estamos recebendo aqui, eu já costumei chamá-la de Carol, então a gente já tem alguma intimidade. Vou esperar ela entrar. Olá! Oi, Paty, tudo bem? Oi, Bom gente. dia, tudo bem? Bom dia. Obrigada por estar aqui conosco, nossa segunda live da semana, falando de autoconhecimento. Eu já conheço um pouco o seu trabalho, a gente vai falar dele, sim, daqui a pouco, mas eu queria que você começasse se apresentando aqui para o pessoal que está ouvindo a gente e dizendo assim: eu acompanhei algumas formações que você fez em busca, né, do seu trabalho pessoal, principalmente, se eu não estou errada, e como isso daí gerou toda essa ideia, todo esse trabalho lindo que você está construindo, que eu também já acompanhei. Então, eu queria que você contasse um pouco essa trajetória até você chegar na formação desse processo aí do Eleve, tá? Paty, primeiro, muito obrigada, né? Me sinto muito honrada de estar aqui. Você é uma das minhas mentoras, né? Me acompanhando no meu processo de formação. Então, para mim é assim, é incrível poder partilhar tudo isso, né? Essa história que você faz parte também. É muito legal, assim, porque a minha história começa junto ao desenvolvimento desse conhecimento, né? Lá quando eu tinha 17 anos, quando eu entrei na faculdade, né? Eu sou formada pela Unicamp em Educação Física e eu tive uma grande orientadora, né? Uma pessoa extremamente importante na minha vida, que eu diria aí que traçou um rumo, sabe? Que foi a Maria da Consolação Tavares, né? Que estuda a imagem corporal. Conheço Então, bem. Muito exatamente. Então, assim, respeitada. ela foi a minha primeira mentora, né? E eu, lá com 17 anos, eu comecei a estudar sobre distúrbios de imagem corporal, né? E ela é uma médica e psicanalista, né? Então, ela tem uma abordagem totalmente diferenciada, né? E eu aprendi muito com ela. Então, lá atrás, eu comecei a estudar distúrbios alimentares, meninas que sofriam de anorexia,
né? E a gente desenvolveu instrumentos de avaliação, enfim, e métodos de trabalho com essas meninas, né? E é muito legal, assim, porque isso veio permeando a minha vida depois para sempre, né? A gente estudou a formação de identidade muito pela linha da psicanálise. E a minha professora, a Consolação, ela falava assim, Carol, os profissionais que mexem com o movimento, com o corpo, né? Eles têm uma responsabilidade ímpar sobre a vida das pessoas, né? Porque toda a experiência corporal passa pelo corpo. Então, todas essas memórias, tudo passa, né? E fica de alguma forma registrado. E daí eu fui fazer mestrado, fui fazer doutorado e, enfim, fui ter esse contato com os pacientes, né, durante a minha trajetória acadêmica. E no doutorado, hoje eu trabalho com pacientes com obesidade mórbida, né, que estão indo para a cirurgia bariátrica. No SUS aqui na Unicamp, né, eles passam por um programa muito sério, né, antes de ir para a cirurgia, com acompanhamento de enfermeiros, médicos, nutricionistas. E eu acompanhei alguns grupos durante o meu doutorado. E eu ia conversar com eles um dia antes da cirurgia para perguntar se eles queriam fazer parte da minha pesquisa e tudo. E às vezes eu ia para o hospital à noite, sabe, Paty? E eu sentava às vezes no leito para conversar com os pacientes, para saber como eles estavam, né? E eu percebia que eles estavam em grande sofrimento, mesmo sendo algo que eles buscaram durante uma vida toda. Eles estavam sofrendo muito. E daí eu conversava com eles, falava que isso realmente ia mudar muita coisa, mas não era o fim da vida, na verdade é parte do processo de uma escolha, né? E daí eu comecei a perceber que essas conversas sobre corpo, sobre se respeitar, enfim, em diversos aspectos, diversas áreas da vida dele, fazia muita diferença. Eles me mandavam mensagem depois agradecendo por eu ter passado lá, conversado com eles, acolhido, né? Na verdade, ter feito esse movimento de acolhimento. Então, a partir daí, eu fiz algumas formações. A formação de ginástica holística foi uma delas, né? Onde eu me encontrei. Fiz formações também na área de programação neurolinguística. E isso, na verdade, tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Então, elas se complementam, elas se casam. A GH, ela é incrível, ela é muito abrangente, muito profunda, né? Nas suas concepções, nos seus princípios de base. Então, foi um casamento para mim perfeito. Hoje, é como se eu tivesse conectando pontos de uma jornada aí que começou aos meus 17 anos, né? Fazem mais de 10 anos, estou com 29 hoje, imagina. São mais de 10 anos estudando corpo, estudando formação de identidade, né? Estudando saúde. Então, essa é mais ou menos a minha jornada para contar para vocês Carol, que não foi ontem, né? não, você é novinha, mas a gente sabe que você já está nessa trajetória aí há muito tempo, né? E uma coisa que me chamou bastante atenção foi que você diz que o seu posicionamento sobre o emagrecimento ele é diferente das abordagens que nós vemos por aí, né? E você disse que ele só acontece, né, quando temos uma profunda consciência e respeito por nós mesmos. E eu queria Exatamente. que você explicasse um pouco isso, assim. A gente vê, né? Hoje acho que é um mal da humanidade. Os Estados Unidos investem milhões hoje nesse tema emagrecimento. E tem muita gente que persegue esse assunto, né? Indo e vindo em processos de emagrecimento sem uma mudança definitiva. No corpo, a gente vê bem e a gente sabe qual é o momento de virada, aonde a pessoa consegue realmente estar perto do processo de cura. É quando ela traz para o conhecimento, para o consciente dela, aquilo tudo que está lá dentro. Então, eu quero pegar um minuto aí da sua live para dizer que, na minha experiência clínica, quando eu vou fazer a primeira análise na pessoa, eu pergunto para ela: como que você percebe a sua cabeça, os seus ombros, o seu corpo? E é comum as pessoas dizerem assim para mim:
estarem assim, nessa posição, e dizerem, meus ombros eu sinto super abertos. Então, a gente vê que, assim, o entendimento daquela pessoa em relação ao que ela é distorcido daquilo que nós vemos como examinadores. Sim. E a minha experiência, que eu vou deixar você falar primeiro, né? Senão eu falo muito, minha mãe já me chamou a atenção. Mas eu vejo que quanto mais a gente consegue aproximar a imagem que o indivíduo tem dele com o que a gente vê nele, mais fácil é o momento de cura. É o momento de virada, vou dizer assim. E isso que você escreveu me chamou a atenção por isso. Então agora eu vou deixar você explicar. Realmente, Paty, porque isso, né, que eu escrevi, que o emagrecimento e a qualidade de vida iniciam de fato pela consciência e respeito profundo por quem nós somos, isso é o pilar, né, do método do Eleve que eu desenvolvi. Porque o que eu vejo hoje nas mídias, né, algo muito forte vendendo o emagrecimento por dietas, por exercício, né, como se o emagrecimento fosse um fim, né, quer dizer, desculpa, como se fosse o centro, né? O centro da sua vida. E o que eu vejo hoje nas pessoas, inclusive nos pacientes, né? Eu vejo que é uma busca tão intensa, né? Que todas as decisões que a pessoa toma na vida podem girar em torno deste ponto central que é o emagrecimento. Verdade. Né? O que eu vejo na minha concepção, no meu mundo, é que o emagrecimento, ele na verdade é uma consequência desse processo. Do processo de você não colocar o emagrecimento no centro da sua vida, mas colocar você no centro da sua vida. Entende? Porque a partir do momento que você está no centro da sua vida e você é a pessoa mais importante e você se conecta de uma maneira muito profunda com você mesmo, coisas começam a acontecer, né? Nós somos o nosso corpo, né, Paty? A gente acredita muito nisso. Então, quando a gente sabe quem realmente nós somos e estamos presentes na vida, né, e passamos com muito estado de presença, isso muda todo o jogo, né? Porque eu sinto as necessidades do meu corpo e não fico desapropriada dela, entende? Então, assim, é como uma forma de você se apropriar de você mesmo, uma forma de você entender quem você é e quais as reais mudanças que você busca. Porque você não busca o emagrecimento, as pessoas não buscam emagrecer. Elas buscam liberdade, elas buscam amor próprio, elas buscam autoestima, né? É isso que as pessoas buscam, mas a mídia, né? Enfim, a nossa sociedade, existe tanto investimento e alvoroço mesmo, né? Sobre o emagrecimento, sobre a estética e tudo, que os trabalhos são extremamente superficiais, né? E quando você fala de emagrecimento, é uma transformação muito profunda, porque mexe totalmente, principalmente pessoas que precisam emagrecer 20 quilos, 30 quilos, e às vezes as pessoas que estão magras mesmo, mas se enxergam gordas, né? Elas têm exatamente isso que você falou, que é um distúrbio da imagem, né? Não existe conexão da imagem construída mentalmente e a imagem que eu vejo, né? E tudo isso não é só uma questão de imagem, mas é uma questão de percepção, porque daí eu não vou me aprofundar muito, mas toda a nossa percepção de sensações, elas constroem esse mapa mental que é a nossa imagem, né? Então, esse trabalho da GH, né, é um dos pilares do meu trabalho também, que eu vejo a GH assim como realmente um instrumento, uma metodologia que me ajuda a desenvolver a senso-percepção, né, que é esse conceito de desenvolvimento da habilidade de perceber, né? E a GH traz esse princípio de base, né? Que é muito incrível e que realmente transforma a vida das pessoas, porque elas começam a se apropriar do corpo e das experiências que vai ditar todas as escolhas que elas fazem dali para frente, né? Eu tive uma experiência
com alguns grupos, quando eu tinha uma parceria com uma operadora de saúde alguns anos atrás, eles tinham filas de pessoas para cirurgia bariátrica e, e aí eu propus que essas pessoas viessem às nossas unidades para trabalhar o corpo, porque uma das falhas, vamos dizer assim, ou dos resultados não tão positivos dessas cirurgias era a pessoa voltar a adquirir o mesmo peso ou voltar a engordar, né? E depois dessas cirurgias, nós percebemos que grande parte das pessoas não mudavam a mente. Eles Exato. se submetiam à cirurgia e depois voltavam pensando da mesma maneira como antes. Ou seja, eles só passavam mal ao comer, mas aquele vício muitas vezes se transformava ou era substituído por outros. Então, Sim. nós tivemos uma experiência interessante, onde nós trouxemos esses grupos para a unidade e percebemos que eles tinham um mapa mental do tamanho, do volume do corpo deles totalmente diferente da Distorcido. realidade. Então, nós colocávamos esses indivíduos em pé, com uma folha na frente, e tocávamos alguns pontos das costas dele. Então, eu tocava o ombro, a cintura, o quadril, e eles desenhavam a largura que eles sentiam esse toque no papel. Então, era incrível, porque os indivíduos obesos, eles se desenhavam metade do tamanho que eles eram. Então, a imagem que eles tinham na cabeça do volume do corpo deles era metade. E os indivíduos com anorexia se enxergavam enormes. Então, Exatamente. você tocava no ponto e eles desenhavam. Quer dizer, o que nós fizemos durante esse tempo foi tentar aproximar através da ginástica holística e dar essa dimensão do tamanho real do corpo nesses indivíduos para que eles pudessem ter mais sucesso na cirurgia bariátrica, né? E você disse aqui que o corpo manda informações o tempo todo e que a gente deveria nomear essas sensações sem distorcê-las. Achei isso fantástico, Carol, porque acho que se no momento em que a gente começar a nomear a informação que chega para a gente, será que eu realmente tenho fome? Né? Sim. Será que eu estou com sede? Talvez a gente consiga dimensionar melhor o momento de ingerir alimento, ou sensação que aquilo traz para a gente. Fala um pouquinho dessa distorção que acontece. É exatamente isso, né, Paty? A gente vive hoje momentos de extrema desconexão, né, com o nosso corpo. E o nosso corpo, de fato, ele é muito sábio. A gente vive num modelo de sistema cartesiano, né, em que a gente separa corpo e mente, cérebro e corpo, né, e é quase como se a gente colocasse o corpo de lado, né, como se ele não fosse uma como se ele não fosse extremamente inteligente, né? Como se ele fosse a parte. E na verdade não, ele é parte, né? Ele não está à parte. É muito sutil isso. Ele está integrado e deve estar integrado. Então o corpo, ele é extremamente sensível e em toda a nossa pele, todo o corpo, a gente tem receptores e a gente tem mecanismos de estímulo, né? De grande prazer, de dor, de sensações, né? Uma variedade gigantesca. Então, o corpo, ele nos manda informações o tempo todo de suas necessidades. Então, por exemplo, quando as nossas células estão desidratadas, a gente sente sede, né? Então, o corpo, ele vai mandando informações o tempo todo pra gente. E, por exemplo, né? Isso é até uma coisa que eu acho muito legal de colocar aqui, que para você ter uma ideia de como o corpo ele é inteligente, quando a gente vive, por exemplo,
a nossa vida normal e a gente começa a ter episódios de gastrite, né? Porque a gastrite ela tem um fundo bacteriano muito importante, mas a gente sabe que a gente tem gastrite emocional também, né? Isso é muito comum hoje na sociedade. Muitas pessoas sofrem de gastrite emocional. E tá A tudo nossa bem. live Então, de ontem foi sobre isso, justamente. A gente trouxe a doutora Aida aqui, está gravada e está no nosso canal do YouTube, se alguém quiser ouvir sobre essas doenças psicossomáticas. exatamente. Então, olha como é louco, né? Porque a gente sente a dor e daí a gente vai lá e toma remédio. O remédio, ele é importante em algum momento, né? Porque alivia o nosso sofrimento. Só que o processo ele deve ser muito mais profundo do que simplesmente tomar um remédio. O remédio ele corta a conexão, né, com as nossas sensações. E a gente para um processo de investigação. Então a gente toma um remédio, fica bem, daqui a um tempo a gente tem um episódio de gastrite de novo, e daí a gente toma um remédio e fica tudo bem. E mais pra frente a gente pode desenvolver até uma úlcera, né? Enfim. Mas se eu olhar para essa minha dor, se eu olhar para o que o meu corpo está falando para mim e simplesmente eu aceito a dor e falo, cara, tá doendo. O que será que está acontecendo? E eu começo um processo de olhar para dentro. Porque daí eu começo a perceber que existem momentos na minha vida, existem situações específicas que me causam esta reação de dor, né? E daí, quando eu percebo isso, é tão libertador que eu posso olhar para os caminhos que eu estou andando na minha vida e falo, bom, pode ser que eu realmente isso não faça mais sentido para mim, eu não preciso disso, eu não preciso mais passar por isso, eu não preciso mais escolher este caminho, porque este caminho me causa sofrimento profundo, visceral, né? E Tá seria o dentro. entendimento, muitas vezes, do que nos provoca esse sentimento que pode levar a gente a descontar na comida, né? Tem uma pergunta aqui, eu acho que de uma pessoa, a mãe dela fez uma cirurgia bariátrica e percebeu que ela ficou mais triste, começou a beber mais. Isso justifica tudo Exato. que você está falando, é comum, Exato, né? e isso acontece muito, né, Paty? Inclusive, os estudos mostram isso. Os estudos científicos de pacientes de cirurgia bariátrica, eles mostram que 80% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, ou elas mudam o vício, elas mudam a compulsão, né? Então, ou é sexo, ou é álcool, né, doce, Droga. enfim, drogas, compras, né? Elas começam a comprar loucamente, então elas mudam a compulsão porque o problema central da vida delas, aquele vazio, não foi preenchido, não foi transformado, né? Então a obesidade, o sobrepeso, ela tem inúmeras raízes que são fisiológicas, que são porque a gente tem uma mudança, né, na massa encefálica, mudanças de estruturas fisiológicas mesmo, de neurotransmissores na obesidade. A gente tem as questões emocionais, psíquicas, né? A gente tem a história de vida, a gente tem o corpo, enfim. Entender o sobrepeso na atualidade é extremamente complexo, né? E por isso nós temos inúmeras intervenções que falham a longo prazo, né? Porque não olham para o indivíduo, não olham para o ser humano com uma profundidade Que de uma deveria maneira muito ter, né? cuidadosa. Com Que deveríamos profundidade. ter. Tá, Ontem a gente exatamente. estava falando aqui na live do quanto o questionamento, a pergunta, as angústias das pessoas não são ouvidas hoje na área da saúde de uma forma geral. Então, muita gente acaba descontando no corpo, descontando na comida, descontando na bebida, emoções, frustrações que não são ouvidas e não são faladas, né? O que a gente não tem, às vezes, como nomear. Você colocou bem, como nomear. O que eu estou sentindo? Eu conheci uma pessoa que foi sempre magra e a irmã sempre gorda. E isso incomodava muito. Ela queria se aproximar da irmã e a irmã tinha essa questão com ela, né? Então, toda vez que chegava na casa dela,
experimentava a roupa e ela queria se aproximar tanto da irmã que ela começou a engordar para conseguir ter essa proximidade, uma conexão com a irmã. E foi só quando ela entendeu que este era o motivo e que ela podia estabelecer outras conexões com essa irmã, que ela não precisava necessariamente engordar para isso acontecer, é que ela começou a entender esse processo, que toda vez que ela queria se conectar com alguma pessoa, ela buscava na pessoa o que era importante para a pessoa e não para ela. Olha que coisa maluca, né? Exato. E a gente, Paty, nesse sentido, a gente vive, pessoas vivem uma vida negligenciando, se desrespeitando para caber no mundo do outro, né? Então, o nosso corpo é o reflexo da nossa história. Então, se hoje a gente está acima do peso, é porque olhe para a história, olhe para a sua história, né? Talvez você esteja carregando coisas que não te pertencem e nunca te pertenceram, né? Então é exatamente isso que você me falou, né? A sua história de, de vida, a história das pessoas, né? Elas refletem totalmente no nosso corpo, no seu corpo, no meu corpo, né? E a RGH mostra muito isso pra gente, né? Pessoas mais introvertidas, elas posicionam o tronco, né? A psique reflete totalmente no corpo, né? Então, a história também, porque tudo passa pelo corpo. Então, tudo fica registrado de alguma forma. E os pesos da vida também se refletem no corpo, né? Então, é muito legal e complexo, né? Porque tem fisiologia, tudo aí no meio. Mas, Eu sei que a gente está falando de entender. emagrecimento essencialmente, mas já acho importante a, a nossa palavra reverberar para os jovens de hoje que têm uma cobrança, uma distorção muito grande da imagem corporal. Nós vimos hoje muitos jovens com anorexia e isso é um problema muito grave e tem que ser detectado precocemente. E é importante o entendimento dos pais e das pessoas que nos ouvem em trabalhar. Muitos pais, eu batalho aqui, conheço muitos profissionais da área do corpo, do movimento, que trazem esse conceito e os pais não entendem o quanto é importante um trabalho corporal que conecta o indivíduo. A criança está no processo de crescimento, que a criança está no processo de se descobrir o quanto aquilo ajuda em todo esse processo de adolescência. Então, procurar um trabalho como esse é totalmente diferente de procurar um esporte. É algo profundo, é algo tão rico que quisera todos os adolescentes poderem ter uma aula de consciência corporal, uma aula aprofundando a sua respiração, o seu corpo. Isso não é uma coisa, uma futilidade, uma superficialidade. Isso pode interferir muito no processo Exatamente, na E, criação. e até você falando isso, eu me lembro por que eu escolhi fazer educação física. Eu estudava numa escola frenetiana, né, de pedagogia Frenê, que é uma educação alternativa, e eu tinha um professor de educação física que vai muito pela nossa linha, assim, sabe? E eu lembro que ele deu uma aula pra gente sobre massagem, automassagem e massagem no corpo do outro. E quando eu ia tocar o corpo do outro, ele falou assim: o corpo do outro e o nosso corpo é extremamente importante, né? É precioso. Então você precisa pedir licença para poder tocar o corpo do outro. E aquilo marcou tanto a minha vida que eu acho que você falando tudo isso me veio à memória, né? Que foi exatamente essa aula, e eu estava assim, na escola, né? Que me fez despertar para tudo isso que eu desenvolvo hoje, né? E é justamente isso, é o cuidado. E essa minha professora, a Consolação, falava assim: Carol, é muito importante que os profissionais também da área da saúde que mexem com o movimento tenham essa consciência.
porque o movimento ele transforma vidas, né? Então, se eu faço um trabalho de levantar peso, agachar de uma maneira desenfreada, eu estou mais fragmentando aquele ser humano do que integrando ele, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante para nós da área da saúde, que a gente tenha consciência, né, e os nossos colegas também, de que a forma faz toda a diferença, né? Sim, a forma de respeito ao corpo. A gente vê hoje, sem juízo de valor, mas nós vimos as pessoas muito interessadas em quantidade, muito interessadas em quantidade de movimento, esquecendo que existem articulações, que nós vamos envelhecer. Isso na obesidade é um problema sério. Nós não conseguimos encontrar pessoas obesas sem questões osteomusculares importantes, então desenvolvimento de artrose, de lesões, principalmente na coluna e no joelho. Acredito que a tua experiência mostra isso também. E essas pessoas, elas vão entrando num ciclo que não é nada virtuoso, porque a dor incapacita de caminhar, te traz tristeza, te traz falta do convívio social, porque você evita de sair, de se divertir porque sente dor, e aí novamente entra no processo da comida em exagero. Então é um Exato. ciclo que precisa se quebrar, eu vejo com frequência essas pessoas indo a ortopedistas, fazendo exames, e você precisa emagrecer, porém não existe um acolhimento, não existe um entendimento de todo o processo, do processo holístico da coisa, e essas Exato. pessoas não têm condição de caminhar. Elas não têm tônus muscular, os músculos estão quase sempre transformados em tecido gorduroso, a Sim. inatividade vai trazendo consequências respiratórias, cardiopulmonares. Então, é um ciclo que precisa ser quebrado e tem que começar pela decisão de gostar de si mesmo. Pela decisão. Exato. Pela decisão, eu digo, né? É, e é uma escolha, né, Paty? Às vezes a gente fica, quando a gente não é protagonista da nossa vida, né? Quando a gente acredita que tudo acontece porque pelo outro, ou as situações da vida que me levaram, a gente fica vulnerável, né? E a gente não tem o poder, a gente perde esse poder, né? E se apropriar de você mesmo é justamente retomar esse grande poder que a gente tem, que é escolher. A gente pode escolher todos os dias, todos os momentos. Então, o que acontece é, às vezes, eu tô ansiosa, né? Eu como um monte e daí, só que isso se prolonga do dia inteiro, sabe? Tipo, é porque hoje eu tô descontrolado que eu vou chutar o pau da barraca, vou fazer isso a semana inteira, né? Então, a gente generaliza situações e os comportamentos de uma maneira descontrolada. Quando é pontual, às vezes eu estou sim com vontade de comer um doce, porque às vezes é fisiológico, né? A gente precisa de um açúcar ali naquele momento. Tá tudo bem, não quer dizer que eu preciso comer uma barra de chocolate, mas se eu comer um quadradinho, aquilo, se eu olhar para as minhas sensações e perceber como meu corpo reage, eu vou ver que aquilo me satisfaz e tá tudo bem, tá ótimo já, né? Inclusive porque se eu como uma barra de chocolate, a sensação é horrível depois, né? Porque me dá um pico ali de insulina e o pico de insulina no nosso organismo gera uma sensação de moleza, de cansaço, né? Enfim, a gente fica mole. Isso não é nada produtivo pra gente, né? Então, por isso que as sensações nos dão pistas de tomadas de decisão e coisas que a gente pode mudar na nossa vida o tempo todo, né? Então, é isso, né? Você estar tão presente no momento que você pode perceber como o seu corpo se comunica com você para tomar a decisão correta, a decisão correta, sim, que eu digo, né? Coerente, que seja ecológica na sua vida naquele momento, que seja sustentável para você naquele momento, né? A Tati Vicente escreveu aqui para gente que suprir um vazio interno se faz a partir da ação que só acontece através do autoconhecimento.
E aí ela deu um depoimento que eu sou gastroplastizada e minha vida só tomou sentido quando comecei a entender as minhas emoções. Então, um É isso depoimento mesmo. que vai bem de encontro com tudo aquilo que a gente está fazendo. Aliás, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Carol, ela está aqui Exatamente. disponível. E, gente, assim, ó, depois dessa live, se vocês forem lá no meu perfil, eu vou abrir uma caixa de perguntas, tá bom? Para eu conseguir responder todas as perguntas que vocês têm, porque eu sei que é muita coisa e é muito pouco tempo, né, que a gente tem aqui. Então, vai lá pro meu perfil, né, carol.me, que eu vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês para eu responder vocês, tá bom? Obrigada por essa disponibilidade, viu, Carol? E como que você utiliza a ginástica holística dentro desse conceito do Eleve? Você trabalha a parte corporal dos seus alunos? Isso, sim, né? Eu tenho o método são alguns encontros, né? Eu estou fazendo isso, estava fazendo isso de maneira presencial antes da quarentena, né? Então, os nossos encontros, eles têm são divididos em algumas partes. Então, eu tenho uma parte teórica que eu trago realmente conceitos, falo sobre fisiologia, né? Eu aprofundo um pouco nisso porque eu acho que o conhecimento ele liberta, né? Então, eu passo esse conhecimento para as pessoas. Depois eu trago um momento de reflexão, que é um processo de autoconhecimento. Então, eu trago algumas ferramentas de programação neurolinguística, do coaching mesmo, para trazer para a consciência algumas questões da vida, emocional, enfim, e que influenciam o corpo, né? E depois a gente vai para uma prática que eu vou totalmente, aí eu uso a ginástica holística, né, para de forma prática desenvolver a habilidade de percepção corporal, porque é aquilo, né, do 80-20, a lei de Pareto. É os 20% que vão impactar 80% dos seus resultados, né? Então, a beleza da vida, Paty, ela está nos detalhes, é isso que eu acredito, né? Quando você olha uma flor, se você não consegue perceber os detalhes dela, você perde toda uma experiência, entende? De beleza, de observação, de contemplar, né, aquela forma. Então, no nosso corpo é assim também. As experiências da vida, ela está nos detalhes, né? Então, você não precisa comer até se sentir estufado para ter prazer. Você não precisa pular de um bungee jump para sentir adrenalina, né? O prazer, às vezes, ele está em tomar banho, com presença, entende? Está nos detalhes. Só que a gente está tão aquém, né, da percepção que a gente não tem tempo e nem espaço para sentir. Né? Então é nessa aula prática que eu, através da ginástica holística, que eu ensino e dou a oportunidade para as pessoas sentirem os detalhes das experiências que elas vivem e validar isso. Né? É importante que você valide, porque é como se fosse aprender a dirigir, né, Paty? Quando você Exato. fala sobre desenvolver a habilidade de percepção, é como aprender a dirigir. É você perceber pressão, relaxamento, tamanho, né? Isso tudo é você nomear e aprender a dar significado na mente sobre aquilo que você sente. Então, esse processo eu chamo o processo de validação, né? De registro. Porque daí, quando você vai para a sua vida fora, né? Você consegue perceber, tipo, agora eu estou tensa, estou frente a essa situação e está me deixando tenso. O que eu posso fazer, então, para atingir um relaxamento? Né? Então, eu crio ali naquele espaço parâmetros, referências de corpo, né? Que faz toda a diferença aí na nossa vida cotidiana. Você sabe que uma coisa que eu sempre fiz com os meus filhos pequenos e que me chamava muita atenção, a dificuldade que as pessoas têm de registrar o que elas estão sentindo. E eu ensinava para os meus filhos pequenos a descrever. E era curioso porque até na escola, principalmente a Vitória, as pessoas notavam como quando ela tinha algum problema, ela descrevia exatamente a dimensão, aonde era.
a característica, o que faz com que a gente consiga entender muito bem a nossa saúde. Porque tem pessoas, às vezes, que infartam, que têm gastrites, que têm úlceras, porque não conseguem nomear ou enxergar os sinais menores das doenças, que estão aí todo dia. Então, às vezes, a gente tem uma arritmia, as pessoas passam por cima disso e a dificuldade de nomear está justamente em prestar atenção aos detalhes. Aquilo que você acabou de dizer, como isso é importante. Um dia na nossa saúde nós vamos precisar de nomear as sensações para dar essas pistas para os médicos conseguirem ser mais assertivos. Com certeza. E eu queria que você também desse para a gente aí uma pista de um movimento da ginástica holística que você usa. Isso é uma surpresa, não combinei com a Carol, peguei ela de surpresa aí, mas eu queria que você pudesse ensinar para fechar a nossa live aí com chave de ouro, um movimento ou dois, que a gente ainda tem um tempo, da ginástica holística que ajuda quem está nos ouvindo a trabalhar um pouco esse conhecimento do próprio corpo, e esses especificamente que você usa dentro da sua metodologia. E dizer que a nossa live vai ficar salva aqui no Instagram do Instituto e também vai ficar salva no canal do YouTube, que eu vou te mandar o link para você poder transmitir aí adorei. Para as pessoas que te seguem também, tá bom, Carol? Obrigada, Paty, por esse presente. Existem muitos movimentos, né? Mas eu gosto muito quando a gente começa por dois movimentos. O primeiro movimento é simplesmente respirar, né? É você perceber a riqueza da respiração e como respirar é extremamente prazeroso. Respirar é extremamente prazeroso e traz um nível de relaxamento incrível, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer para perceber a respiração, você pode deitar, né, dobrar os joelhos e apoiar a sua mão sobre o seu externo, né, sobre aqui as costelas, né? As costelas. Deixa eu testar. Então, você vai aqui do externo para a costela e respira. E você vai perceber um movimento, né? É só isso que você vai fazer. Respirar e perceber a expansão, o detalhe, né? De expandir e relaxar ali as costelas. Então, esse é um primeiro movimento que desenvolve, né? Te ajuda a desenvolver consciência da sua respiração, porque a respiração, ela altera todas as vezes que a gente está em situações, por exemplo, de que eu estou ansioso, de que eu estou nervoso, ou que eu estou eufórico, ou triste. Respiração é a primeira coisa que altera, né? Porque lá no hipotálamo, lá no nosso cérebro, a gente tem uma região super importante, é onde a gente conecta, né? O processo consciente e o processo em vias, vamos colocar, nervosas, né? Do inconsciente, que vão diretamente para os nossos órgãos. Então, quando eu fico ansioso, ansiosa, essa conexão acontece e reflete diretamente na minha respiração, né? Através do sistema nervoso autonômico. Então, perceber a sua respiração é um primeiro caminho já para ter uma mudança na sua atitude em relação à sua vida. E um outro movimento que eu gosto muito caso vocês tenham aí bolinha de tênis na casa de vocês, né? É massagear os pés. Então, de pé, você vai fechar os seus olhos e perceber como está estruturado todo o seu corpo, tá? E depois você vai escolher um dos lados, um pé para começar, e você vai começar a massagear aquele pé pisando sobre a bolinha. Então você vai massagear. Pode ser um limão, né, Carol? Pode ser um limão, exatamente. Qualquer coisa que dê, né, para você massagear. O que você tiver em casa. Não importa o tamanho da bolinha, né? O que tiver mais fácil ali para você. Então, você vai começar a massagear o seu pé, né? O calcanhar, a lateral do pé, as partes ali dos dedos. Massageie os pés e apoie os pés e compare um lado com o outro, né? Compare. E talvez você perceba grandes mudanças. Talvez não tenham mudanças apenas no pé,
né? Mas toda uma estrutura. Vamos pensar como se fôssemos um carro ou um edifício, né? Que tem ali a sua fundação. Os pés são a nossa fundação. Então, quando a gente tem alguma alteração nos pés, toda a estrutura ela se move, né? Então, você conseguir perceber a riqueza de detalhes só por essa apropriação dos pés, né? Já vai ser uma grande diferença. E daí você faz do outro lado para poder equilibrar, né? Para você encontrar ali o seu equilíbrio. E trabalhar os pés, gente, é tão incrível porque às vezes eu tenho relatos de pacientes que falam para mim: "Nossa, Carol, eu nem sabia que eu tinha dedos", né? Porque nunca sentiram os próprios dedos. É muito engraçado, né, Paty? Você deve ouvir isso direto também, né? É, eu acho que a respiração também. Hoje a gente tem falado muito isso durante essa pandemia, mas quem você conhece que parou para entender como respira? O ar que eu respiro entra pelo nariz, entra pela boca, qual é o correto? Ele expande a minha base do pulmão ou só fica aqui em cima? E enquanto você estava falando, eu tinha uma anotação aqui que eu estou fazendo para a aula que eu vou dar na sexta-feira, que é de um livro que se chama ABC da Respiração. Infelizmente não está traduzido aqui para o português, mas é uma referência dentro da ginástica holística. E aqui a gente tem uma frase muito curiosa, né? Quem escreveu esse livro foi a Carol Speed, que foi uma das seguidoras da Henry Fried, e ela disse que esse ato de comparar, de entender o corpo e a avaliação do nosso estado respiratório são as principais ferramentas para começar um trabalho físico e psíquico. Por diversas vezes notamos que partes do nosso corpo são negligenciadas pelo nosso cérebro, como se a gente simplesmente não conhecesse ou não usasse mais, como se não tivéssemos mais controle ou comando sobre essas estruturas. Essa última fui eu que completei, tá? Mas para mim faz muito sentido, Paty, do fisiológico entende? Porque é totalmente um controle autonômico, né? É assim, a gente é lógico, né, que as nossas, porque o nosso cérebro, ele não distingue o que é real e o que é uma emoção criada, né? Para ele é tudo real. Então, isso impacta diretamente nos neurotransmissores, né? Que vão reagir e e, através do sistema nervoso autonômico, vão fazer a regulação, por exemplo, da minha respiração, do suor, do batimento cardíaco, né? Então, quando eu tenho consciência que essas alterações aconteceram, através da respiração, eu também começo a devolver um ritmo, uma harmonia para o meu sistema nervoso autonômico e através da mecânica eu faço uma regulação, né, neural. Então, aí eu já começo a perceber que minha respiração já mudou e daí, psiquicamente, né, eu já me sinto mais calma. Entende? Então é muito louco, é muito legal, na verdade, estudar tudo isso, porque corpo e mente, corpo e cérebro estão extremamente conectados e é importante que as pessoas saibam disso, né? Porque elas têm o poder, né? Têm o poder de mudar. Eu acho que diante do que você está falando, acredito que vale a pena a gente contar para todo mundo aqui que a gente tem estudado muito sobre isso, né, Carol? Com A certeza. gente faz meses que a gente vem estudando, que a gente vem rindo e chorando com as nossas descobertas. E quantas vezes a gente, assim, à distância, comemora uma frase escrita, né? Então, eu queria, assim, contar para vocês, se a Carol me permitir, que Com nós duas certeza. estamos escrevendo um livro que deve sair aí em agosto, né, Carol? A gente ainda não tem essa certeza, mas que esse livro vai falar justamente das doenças da atualidade e de como a gente pode usar ferramentas para cuidar, para trazer essas emoções para o consciente, para saber trabalhar todas essas doenças que afetam hoje
a humanidade, que nós vimos que hoje na medicina estão soltas aí, como a parte das doenças, como a questão da obesidade, do estresse, da ansiedade, da dor crônica. Então, a gente vem Exatamente. fazendo pesquisas, vocês já sabem que a Carol é uma doutora no assunto, né? Então, a gente vem fazendo pesquisas práticas e teóricas, né? Trazendo toda a nossa experiência para esse livro. Claro que ele tem que estar fundamentado na ginástica holística, mas a Sim. gente queria deixar aí a nossa experiência para todo mundo que quiser entender um pouco mais. A gente está tentando fazer uma linguagem bem simples, bem fácil, para que ele sirva tanto para profissionais quanto para qualquer leitor que quiser, como vocês que estão aqui nos ouvindo, entender melhor sobre o assunto. Não é, Carol? Exatamente. É democratizar isso, né? Porque nós acreditamos que isso é tão rico, né? E todo mundo tem o direito de saber. E você não precisa fazer um processo de cura e de tratamento por um medicamento apenas, né? A gente tem que se tornar protagonista do nosso processo de cura, né? Então, dar ferramentas, a gente até brinca, né, Paty? Colocar ferramentas na caixinha de possibilidades, né, para tratar as suas dores, os seus desconfortos, né, para que realmente você tenha autonomia de fazer a sua transformação. É isso que a gente acredita, né? Através da educação, a gente realmente consiga criar autonomia, dar autonomia para as pessoas, para que elas sejam responsáveis, né? Para que a gente seja responsável para as nossas próprias atitudes, E foi né? sempre a base do trabalho da Henry Fried, que hoje, no momento de pandemia, se mostra como maravilhoso, porque essa autonomia permite hoje que a gente ajude as pessoas em casa, ajude as pessoas a conseguir tratar as suas questões, gerando conhecimento para que elas possam ser tomar conta, né? Ser um co-participante do processo de cura. Porque quando a gente chega num profissional e diz para esse profissional, faz aí o que você tem que fazer para me tratar, já é o primeiro passo para aquilo não dar certo. Porque não existe como você cuidar de si mesmo sem você tomar conta, tomar as rédeas da sua vida, do seu programa. Né? Até porque, né, Paty, a gente só fica 1 hora no máximo, né, a cada quanto tempo. E nós somos as únicas pessoas que estamos com a gente mesmo 24 horas, né? Você disse que se lembrou daí você na escola com a frase que eu falei, e falando isso me lembrou também que eu já estava formada e foi o motivo de eu chegar até a ginástica holística, porque eu estava procurando métodos que pudessem fazer isso, que eu não me conformava, que as pessoas ficavam 1 hora comigo por semana, eu tratava, elas iam para casa e até melhoravam, mas voltavam e voltavam com a mesma queixa, porque a gente não conseguia mudar a causa do problema. E essa pessoa é um ser humano que fora do ambiente do meu consultório tem uma vida. Ela precisa aprender a utilizar os conhecimentos que ela tem aqui comigo. Eu sou só o veículo, mas ela utilizar esses conhecimentos na vida dela, no trabalho, em casa, no cotidiano. E o mais mágico da ginástica holística é que não tem um só paciente, um só aluno que não ensine os outros aquilo que ele aprendeu. Então, é uma corrente do bem, é uma corrente em que cada um, quando aprende um benefício desse, fica tão feliz, que ele quer também transmitir isso aos outros. E isso eu acho maravilhoso. Cada vez que eu vejo uma pessoa dizendo, eu ensinei a fazer a bolinha, eu ensinei a fazer o tubo. Então, se vocês aqui que estão nos lendo, nos ouvindo, por favor, ensinem aos outros as dicas da Carol, porque eu tenho certeza que a gente, humildemente, pode ajudar, desde a Henry Fried, uma centena de pessoas a encontrar um bom processo de cura, né? Seja do espírito ou seja do seu corpo. Exatamente. E você falando isso, sabe, Paty, me veio uma coisa, né? Que
somos inconformadas, né? Nós não nos conformamos com o modo que as coisas vão indo. E a gente está indo contra a corrente, né, Paty? Eu vejo isso muito a GH indo contra uma manada, assim. E o meu trabalho também eu vejo isso, sabe? É totalmente contra a corrente, a forma que a gente trabalha, né? Então, assim, falar para as pessoas serem conformadas, né? Não se conformem com o estado atual, não se conformem com os métodos que você não acredita, né? Então, busquem sempre alternativas, se conhecer, porque sempre é possível mudar, né? A gente pode mudar todos os dias, todas as horas, então sejam inconformados, sabe? Eu acho que isso move a gente, né? Move o Saia da trabalho que a sua gente zona de desenvolve. conforto, né? Todo mundo, quando me conhece um pouco e você é parecida, diz assim, mas não dá para você trabalhar com alguma coisa assim mais comum, né? Que não tenha que furar, né? Mais Que tenha que fácil, furar né, tão Paty? profundo assim. E cada vez assim, eu acho que isso está um pouco na nossa personalidade, né? Eu acho que eu nunca busquei caminho fácil para as coisas. Quando eu cheguei com a formação aqui no Brasil, quase ninguém conhecia. Foi um trabalho muito árduo. Eu passei 3 anos dando 200 palestras só para Nossa. começar a falar do assunto ginástica holística. E eu sempre conto uma coisa que é verdade. A primeira palestra era para médicos e todos viraram a cadeira de costas. E isso não me derrubou. Às vezes, eu não vou dizer que não tenha altos e baixos, a gente às vezes se entristece com o tanto que a gente faz e às vezes as pessoas criticam muito ou não têm, né, a gratidão a tudo que você faz, mas mesmo assim, nada como um bom banho e um bom trabalho de GH para a gente não ter de novo essa força interna e seguir o nosso caminho. Então, se Deus quiser, nosso livro vai ajudar aí a milhões de pessoas, vai deixar um Super legado, feliz. né, para um dia várias pessoas poderem também abraçar essa bandeira e ajudar a tanta gente que sofre e que vai aí com a nosso pequeno empurrãozinho poder também ajudar a construir um caminho melhor para a humanidade. Um beijo Paty. enorme, Nossa, muito muito obrigada. obrigada. Posso só falar uma coisinha assim, ó? Gente, se Temos vocês. 3 minutos. Eu vi que a gente ficou aí com 36, 35 pessoas o tempo todo, então acho que quer dizer que vocês estão acompanhando a live inteira, né? Então, se fez sentido para vocês essa live, essa conversa, né? Tira um print nosso agora e coloca aí nos stories de vocês, marca eu e a Paty para que mais pessoas possam saber desse trabalho, saber dessa semana que a Paty está fazendo, né? Sobre doenças psicossomáticas, que vai ajudar muita gente. Tá? E Então, que quem for vamos fazer uma foto, profissional, Paty? obrigada, Carol. Quem for profissional aqui, saiba que eu vou dar uma aula. E se alguém tem interesse também em saber de como, através da ginástica holística, o corpo pode atingir bastante o psique. Então, são movimentos que eu escolhi que trabalham profundamente e que vão ajudar vocês terem ferramentas para cuidar dos seus alunos, dos seus pacientes. A Carol tem perguntas para você aqui. Ela disse que vai pôr uma caixinha no Instagram dela. Então, vocês podem transmitir essas perguntas diretamente para ela, que ela se colocou aí à disposição para responder. Então, não se Gente, esqueçam. saindo da live, eu já vou abrir a caixinha, tá bom? Então, podem ir lá pro meu Instagram, me segue lá e faz a pergunta que eu vou responder para vocês ao longo do dia hoje, tá bom? Obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco, tá? Obrigada, gente. Para vocês e fiquem bem. Beijo. Um beijo, Paty. Muito obrigada, viu? Obrigada, Carol. Tchau, tchau.